Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês por que eu escolhi cursar Química na minha faculdade. E pra quem não sabe, eu faço faculdade na USP de São Carlos, eu faço bacharel em Química. E agora, para os próximos semestres, eu escolhi com ênfase em ambiental. Então espero que vocês gostem do vídeo e que ajude a vocês a escolher o curso que vocês querem para a sua faculdade, contando a minha trajetória, como que foi, quais dificuldades eu passei, o que eu levei na balança para escolher o meu curso. Então, vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar a contar sobre desde o meu ensino fundamental, né? Na época eu fazia na escola pública, só para vocês situarem que vai fazer parte de uma das partes da minha trajetória até escolher o meu curso. Mas enfim, na época eu já começava a pensar sobre cursos que eu queria fazer. Na época eu já queria fazer um curso superior, só que eu não sabia qual curso, né? Então eu perguntava para os professores, eu pesquisava na internet, só que na época eu ficava entre professora, engenharia, e até pensei em fazer veterinária, mesmo não gostando da parte de biológicas. Mas enfim, é algo que uma criança pensaria, já que gosta de cachorrinhos. Só que não gosta da parte biológica. Então não facilita muito. Mas enfim, aí isso foi basicamente a minha mentalidade no ensino fundamental. Era mais por querer pensar no meu futuro, só que ainda estava na base de ideias, já que eu era uma criança. Então, foi basicamente isso. Só que aí, depois que eu entrei no ensino médio, que as coisas mudaram, eu comecei a pensar de uma forma mais séria, de uma forma mais estratégica. E uma coisa que me influenciou muito a escolher meu curso de Química é por ter escolhido cursar um técnico em Química. Bom, foi assim. Eu fiquei sabendo, quer dizer, a minha mãe ficou sabendo pelo meu vizinho que estava tendo um processo seletivo de ensino médio com o curso técnico integrado, né? Então você fazia ensino médio e o técnico juntos, numa escola chamada Instituto Federal de São Paulo, né? E recentemente abriu, eles fizeram a escola na minha cidade. E ia ser a primeira turma do técnico junto com o ensino médio. E como meu vizinho trabalhava perto, na verdade que ele não trabalhava, ele fazia faculdade perto dessa escola, ele comentou com a minha mãe comentou comigo e eu fiz a inscrição logo em seguida. E chegou o momento de eu decidir qual curso eu ia fazer. Na época tinha dois. Ou era química ou era o automação industrial. Só que eu não sabia o que os dois cursos significavam, o que você ia ver em cada curso. E a minha mãe que falou, faz química, que tem bastante área. Aí eu falei, tá bom, porque eu também não sabia o que cada curso significava, né? Então, pra mim não ia fazer muita diferença. E, na verdade, eu tava mais motivada a entrar na escola, não pelo técnico, mas pela qualidade de ensino. Porque como eu fazia na escola pública, ia ser, nossa, uma diferença muito grande se fazer no Instituto Federal, né? Então, eu falei, caraca, os professores, assim, o ensino deve ser muito bom. Aí eu falei, nossa, quero entrar nessa escola. E na época também eu prestei técnico em Química na ETEC, só que infelizmente não passei. Aí eu passei no Instituto Federal. Eu vou falar IFE pra ficar mais fácil. Tá, então eu entrei no Instituto Federal, comecei a fazer o técnico em Química, né? E na época eu não sabia o que era técnico em Química, não sabia nem o que era Química, porque na minha escola pública eu tinha ciências, né? Não tinha Química específico, só que mesmo assim as aulas não eram, sabe, com uma qualidade que eu entendia o que era Química, né? Então era complicado. Daí, desde o primeiro ano do ensino médio, eu tinha um professor muito bom em química, que, nossa, influenciou muito. Quase que 80% da minha decisão
foi por conta desse professor, porque ele dava as aulas de uma forma tão intensa, nossa, era ele gostava muito de dar aula, né, ele gostava muito de falar de química pra gente. E isso me motivou muito, porque o modo como ele falava, o modo como tudo fazia sentido, sabe, estudando a nossa natureza e colocando com base nos estudos de química, nossa, eu falei: "Caraca, faz total sentido". Eu gostava muito, dessa lógica, desse raciocínio de as coisas fazerem sentido, né. E, nossa, eu acho que, quase 90% diria foi influência dele, porque, nossa, ele era muito bom como professor. Infelizmente, ele só deu aula pra gente no primeiro ano, mas mesmo no segundo, no terceiro ano, nossa, eu sempre me motivava a estudar química. Tinham matérias que, nossa, eu vou falar a verdade, eu não gostava de estudar, porque podiam ser vários fatores, né? A didática do professor, a matéria em si, mas eu sempre lembrava do modo como o meu professor do primeiro ano ensinava química pra gente. E isso me motivava, mesmo que as matérias do segundo, do terceiro ano fossem difíceis ou chatas, né, de química. E outra coisa também que me influenciou muito é a estrutura da minha escola, né, porque a gente tinha laboratório. E, nossa, isso também fez uma diferença muito grande, porque nos laboratórios eu conseguia colocar em prática tudo que eu aprendi na aula teórica. E você via que fazia sentido, mesmo que o experimento que você fizesse não desse tão certo assim 100%, mas você sabia que estava no caminho certo, né? Então, nossa, isso me ajudou muito. Fora que no terceiro ano eu tive que fazer um TCC. E eu fiz um TCC de análise de qualidade de alface, de solo e de água de irrigação. E era muito legal porque você tinha uma vivência maior, né? E era praticamente como se fosse um técnico já em química. Eu ia lá no sítio dos produtores, eu colhia as amostras com os meus amigos que eram da minha equipe. E nossa, tinha todo esse ambiente me influenciou muito a querer cursar química. Só que tem um ponto, né, que sempre acontece com os estudantes. Você fala assim, tá, eu quero 70% cursar química. Mas os outros 30 você fica com receio. Será que eu vou escolher mesmo esse curso? Será que eu vou me arrepender? Porque uma coisa que eu ficava com medo é que eu fazia o curso técnico em química. E eu via o mundo de química de uma forma mais completa na época, né? E eu tinha medo de eu ficar muito assim com a cabeça fechada. É isso que eu quero, química, química. E eu começar a fazer o curso, falar, não era isso que eu queria, não. E, sabe, e todo aquele esforço de ir pro vestibular, fazer Enem, essas coisas, sabe? Eu tinha medo de isso acontecer. E a partir do segundo, do terceiro ano, eu comecei a pensar em outras possibilidades, né, para eu cursar na faculdade, que eram, né, já passou pela minha cabeça cursar engenharia mecânica. Isso foi por influência da série chamada Flash. Tinha um menino que ele era engenheiro. Aí ele montava as coisas lá, muito louco. Aí eu fui atrás do que um engenheiro fazia, né, mecânico, e era montar as coisas, essas coisas, e eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Eu sempre gostei de fazer artesanato, de fazer as coisas do jeito que eu quero. Então eu pensei em fazer engenharia mecânica na época, mesmo não sabendo nada da área. Mas tudo bem, faz parte, você aprende essas coisas na faculdade. E depois também pensei em fazer arquitetura, né? Ir pra essa parte mais artística que eu gosto, sabe? Isso me motivava, só que na época eu falava, ah, não, eu não tenho criatividade. Também eu já pensei em fazer design de interiores. E que mais? Eu já pensei também em fazer engenharia civil. Eu acho que é mais nessas áreas, assim, que é,
tem um pouco de exatas, ou a grande parte de exatas, mas também mexia um pouco com criatividade, colocar a mão na massa. Eram coisas que eu gostava muito, quer dizer, eu ainda gosto. E só que ao longo do tempo, né, quando eu comecei a entrar no terceiro ano, as coisas ficaram mais claras na minha cabeça, eu estava mais madura, eu tinha mais experiências de vida, que essas possibilidades já não faziam parte da minha realidade. Na época, no terceiro ano, eu já estava com dúvida entre duas opções. Ainda bem, já diminuiu bastante. Eu estava em dúvida entre química, né? Era sempre algo que eu falava, caraca, acho que eu não posso deixar essa ideia morrer. Então, eu estava entre química e engenharia química, né? E uma coisa que eu também falo para vocês irem atrás é quando você tiverem dúvidas de qual curso cursar, é ir atrás das matérias que você vai ter na faculdade. Isso, nossa, isso é muito, muito. Não é primordial, mas é legal você ir atrás, né? Porque você vai viver. Vai ter essa experiência por 4 ou 5 anos. Então é legal ter uma noção de quais matérias você vai ter. Será que você vai ter afinidades com a maioria? Ou você vai ter afinidade com a minoria? Aí você já começa a ter em mente se é aquilo que você quer mesmo e tudo mais. E eu fiz isso para química e engenharia química. Só que eu gostava das matérias das duas. Daí não ajudava muito. E aí eu pensei. Eu não sei se. Acho que algum professor comentou comigo pra ver a rotina desse profissional, né? Porque além de você ver as matérias da faculdade que pode te ajudar na decisão, é ir atrás de saber como que é a rotina desse profissional no dia a dia. Será que você se vê mais como um engenheiro, né? Ou como um químico, né? E isso, depois que eu tive a resposta de qual era a rotina de cada profissional, aí eu tive total certeza que eu queria química. E uma dica de onde você pegar essa informação é ir na feira de profissões, né? Eu fui no terceiro ano na feira de profissões da USP, que tem lá perto do zoológico, na capital. Eu fui na estande de química. Na época eu fui na estande de química de São Carlos, porque eu não tava achando da capital. Porque a USP tem química em vários campos, né? Que incluem na capital e em São Carlos. Aí eu fui direto na de São Carlos e o professor que ele me atendeu, eu já tive matéria com ele. Aí ele, nossa, ele foi muito bonzinho. Ele explicou tudo, como que era o mercado de trabalho, o que a gente ia ver de matérias na faculdade. E também uma coisa que me interessava muito era a permanência estudantil, né? Auxílios, bolsas. E isso também ele explicou tudo certinho. Nossa, ele foi muito legal. Aí eu fui na outra estande que era de engenharia química. Eu fui na estande de Londrina. De Londrina, é. Porque era vizinha da USP Politécnica, só que tava muito cheio. Tava muito cheio na época. E era de manhã isso. Pra ver como que o pessoal tava indo atrás. Aí eu fui, conversei com uma menina e eu perguntei qual era a rotina de um engenheiro. Aí ela falou tudo mais. Aí eu fiquei já pensando, nossa, acho que não é isso que eu quero. Eu quero botar a mão na massa, ficar no laboratório, fazendo testagem, essas coisas. E que era um químico, né? Tinha mais a cara de um químico. E foi aí que eu vi que era a química que eu quero. E isso foi no terceiro ano, acho que em julho. É por aí. Geralmente eu acho que essas feiras de profissões começam antes dos processos seletivos abrirem, né? Os vestibulares. E foi isso que. Aí depois eu prestei, né? Os vestibulares, eu fiz as estaduais e o Enem. E cá estou eu, cursando Química. Eu tô no quinto semestre já. E, nossa, eu não me arrependo de ter escolhido o curso.
Mas se você se arrepender também, você não errou, isso é totalmente normal. Você tem uma responsabilidade tão grande aos 19, 18 anos de escolher um curso. Nossa, é muito difícil. Tipo, sabe, você nem tem noção do que é o curso, você não tem tantas experiências de vida. Então é difícil mesmo, é uma coisa que você vai levando com o tempo. Trata esse tipo de situação com naturalidade, não coloca tanto pressão em você, que uma hora você vai entender o que você quer mesmo. É um processo que você tem que respeitar você mesmo, que uma hora vai dar certo. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da história. Não é tão assim, uou, que inédito, mas é o que aconteceu comigo. E eu tô muito feliz por estar cursando química. Então é isso, gente. Até a próxima.